E aí, tudo bem? De volta com tudo que você precisa saber, com curiosidades muito legais sobre quadrinhos que, se você ainda não sabia, precisa saber. Antes da gente começar, curte o vídeo, se inscreve no canal do YouTube, pede para receber todas as notificações. Hoje a gente vai fazer um especial sobre personagens da Marvel e da DC que foram baseados em brinquedos. Esses personagens foram muito famosos nos anos 80 no Brasil. Eu vou passar maiores detalhes de como eram esses brinquedos em que eles foram baseados, como se deu a adaptação para HQ e por que eles sumiram das bancas, pelo menos no Brasil. É uma sessão nostalgia bem legal para quem é das antigas e um documento muito valioso para quem é fã, independente da idade. Vamos começar falando sobre o Rom, o Cavaleiro do Espaço. O Rom começou como um brinquedo, um robozinho até bem tosco, criado por Scott Dankman, Richard C. Levi e Brian L. McCoy para a fabricante de brinquedos Parker Brothers. O brinquedo foi lançado em 1979. A ideia inicial era chamá-lo de COBOL, como a linguagem de computador, mas os executivos da Parker Brothers preferiram chamá-lo de ROM, uma sigla para Read Only Memory, um tipo de memória para computadores. A Parker Brothers até aquele momento produzia apenas jogos de tabuleiro, jogos consagrados como Monopoly, também conhecido como Banco Imobiliário, e Clue, também chamado de Detetive no Brasil. Como a iniciativa de produzir um action figure era nova para a empresa, eles decidiram fazer o ROM da forma mais barata possível. Por isso o boneco tem poucos pontos de articulação e os olhos são dois pequenos LEDs vermelhos. A ideia original era que fossem duas luzes verdes e maiores, mas isso encareceria a produção. Uma curiosidade: na Inglaterra o ROM foi lançado como um personagem coadjuvante da linha Falcon, que lá é chamada Action Man e também é chamada de G.I. Joe nos Estados Unidos. Mas logo que o ROM foi lançado, a revista Time fez uma matéria prevendo que um boneco como esse, que quase não se mexia, não faria sucesso. Isso preocupou o pessoal da Parker Brothers. Então eles decidiram licenciar o personagem para a Marvel, que criou uma HQ baseada no ROM. A Marvel não só criou uma origem, aliados e vilões para o personagem, mas também o colocou dentro da continuidade, ou seja, o ROM existia no mesmo universo que o Homem-Aranha, os X-Men, etc. A primeira aparição do ROM na Marvel acontece em ROM 1, também de 1979. O personagem foi adaptado para as HQs por Bill Mantlo e Sal Buscema. Essa história foi publicada no Brasil em Almanac Premiere Marvel 2 da RGE em 1982. O brinquedo, como a Time previu, realmente não deu certo e logo saiu do mercado. Mas a HQ não, foi bem recebida, especialmente no Brasil, em que o ROM fez muito sucesso. Foram 75 números da revista americana do personagem, mais 4 anuais, de 1979 a 1986. Mas após o final da Guerra dos Espectros, em que o ROM finalmente derrota os seus arqui-inimigos junto com vários heróis Marvel, o personagem teve um fim para sua saga e a sua revista foi cancelada. A Parker então não renovou a licença com a Marvel, o que impediu que a editora usasse o ROM nas suas publicações a partir daquele momento. Isso criou um problema para as histórias do universo Marvel, que seriam republicadas e incluíam o ROM. Em alguns casos ele chegou a ser apagado em alguns quadrinhos. Uma coisa muito interessante que hoje não é republicada foi o fato de a vampira ter deixado de ser aquela vilã inescrupulosa e se tornado uma pessoa mais decente por ter dado um beijo no ROM. Ela absorveu a bondade contida na armadura do herói e acabou resolvendo mudar de vida. Hoje, quando essa HQ é republicada, esses quadrinhos são omitidos. Apesar de a Marvel não poder mais usar o ROM, todos os outros personagens criados para a revista são dela, como a Starshine, os Espectros e etc. Hoje os direitos do ROM estão com a Hasbro, que licenciou o personagem para IDW Publishing. Essa editora vem publicando uma nova revista do ROM nos Estados Unidos. Aqui no Brasil saiu muita coisa com o personagem. Eu vou mostrar rapidinho o que eu tenho com ele, que não é muita coisa. Coisa mais antiga que eu tenho com o ROM: Hulk 37 de abril de 1986. Também tenho histórias dele na Hulk 40, 50, 56 e 57 de 1986, 1987 e 1988.
Aqui na Heróis da TV 108, ele aparece no meio de um monte de personagens no Torneio de Campeões. Essa história foi republicada em coleção histórica Marvel Torneio de Campeões da Panini em 2017 e o Rom não foi apagado não. Ele tá lá nessa revista aqui, pode procurar, trocando uma ideia com a Jocasta. O Rom então passou para a revista dos X-Men. Ele aparece em X-Men 4, 5, 6, 8, já tá ficando meio zoado aqui, 9, 10, 11, 12, 13, aparece na capa. E outra que ele aparece na capa também, 5 e 14, todas da Abril e todas de 1989. Em Super Almanac Marvel 1 acontece o final da Guerra dos Espectros e em X-Men 24 de 1990, a última história da revista solo do Rom, publicada no Brasil. Agora vamos falar de outro brinquedo que virou HQ da Marvel, os Micronautas. Micronautas foi uma linha de action figures e naves de ficção científica lançada pela empresa Mego de 1976 a 1980. Os brinquedos foram criados no Japão em 1974 pela empresa Takara e lançados lá com o nome Microman. Os Estados Unidos licenciaram para lançar na América e mudaram o nome para Micronauts, ou Micronautas como ficou conhecido aqui. Ao contrário do Rom, os bonecos da linha Micronauts tinham diversos pontos de articulação, além de vários personagens, robôs e veículos. Sabem por que os personagens se chamavam Microman no Japão? Porque essa linha era uma versão em tamanho menor de uma outra, que tinha bonecos maiores. Era como comandos em ação em comparação com o Falcon, por exemplo. Amigo acabou usando o Micro também no nome e depois a Marvel criou todo o conceito do microverso, mas tudo começou porque eram bonecos pequenos em tamanho reduzido, só isso. A ideia dos japoneses de criar bonecos menores tinha dois propósitos: ter espaço para as crianças guardarem os bonecos em casa, já que devido à grande população do Japão as residências lá são compactas, e economizar dinheiro devido à crise do petróleo que atingiu diversos países nos anos 70. Aliás, a ideia por trás dos bonecos Microman era que seriam criaturas reais vindas de uma microterra. Já tinha essa ideia do micro alguma coisa, né? Em vez de microverso era microterra, e eles se escondiam no nosso planeta disfarçados de action figures, ou seja, a criança tinha o brinquedo lá e o brinquedo ia ganhar vida. Essa era a ideia por trás do boneco. Quando o Amigo adquiriu a licença para lançar a linha nos Estados Unidos e outros países, além de lançar os brinquedos que saíram no Japão, também criou personagens novos e diversificou a linha. Ao contrário do Rom, os brinquedos dos Micronautas foram um baita sucesso nos Estados Unidos. Não foi Amigo que foi procurar a Marvel para fazer HQs dos Micronautas, foi o contrário. No Natal de 1977, o Bill Mantlo deu de presente para o seu filho Adam uns bonecos dos Micronautas. Só que o pai acabou gostando mais do presente que o filho. O Mantlo ficou olhando para os bonecos e pensando: dava para fazer uma história legal com esses personagens. Ele então convenceu Jim Shooter, o editor da Marvel na época, a adquirir os direitos dos Micronautas para fazer uma nova HQ com os personagens. Em 1979, o mesmo ano em que estreou a HQ do Rom, saiu nos Estados Unidos a revista Micronauts 1. A linha de brinquedos foi adaptada para os quadrinhos pelo Mantlo, claro, com desenhos do Michael Golden. Essa história foi publicada no Brasil em Heróis da TV 73 de abril em 1985. A série durou 59 edições e 2 anuais e foi encerrada em 1984. É engraçado dizer que a HQ durou mais até que Amigo, que acabou falindo em 1982. Vários artistas hoje célebres trabalharam com os Micronautas: Howard Chaykin, Steve Ditko, Keith Giffen e Gil Kane, entre muitos outros. Quando perdeu os direitos de publicação, a Marvel não pôde mais usar, claro, nenhum nome ou personagem que fizesse parte da linha de brinquedos. Não pode usar o nome Micronautas nem personagens que vieram dos brinquedos, como Barão Karza, Biotron e Acrólito. Só que alguns personagens foram criados pela Marvel para a série e não faziam parte da linha de brinquedos, como o Besouro, que é usado até hoje, já fez parte até dos Guardiões da Galáxia.
Coisa mais antiga que eu tenho com os Micronautas, Heróis da TV 86 de 1986. Também tenho mais alguma coisa, mas é pouco. Heróis da TV 87, 91 e 93 de 1986 e 1987. E depois que a Marvel já tinha perdido os direitos sobre os Micronautas, eu tenho essa aqui, ó, o Wolverine 84 de 1989, em que o Cable vai para o microverso e encontra o comandante Arcturus Ran e o Besouro. O último brinquedo que virou HQ de que a gente vai falar é um videogame que deu origem ao Esquadrão Atari. Diferente dos outros casos, a gente não está falando de action figures e sim de um videogame icônico dos anos 70 e 80, o Atari. E também diferente dos outros casos, a licença para adaptar HQs não foi dada para Marvel e sim para DC. A Atari é uma empresa americana criada em 1972, pioneira em fliperamas e videogames, que liderou e definiu esse mercado nos anos 70 até meados dos 80. Em 1982, a Atari já era uma empresa da Warner, que também é dona da DC. Ela então pediu para a DC criar quadrinhos para encartar junto com os cartuchos dos jogos. Surgiu aí o primeiro Esquadrão Atari, uma história mais convencional, com personagens de uniformes iguais, todos com o logo da Atari no peito. O esquadrão foi criado por Jerry Conway e Roy Thomas e as histórias tiveram os desenhos de lendas como Ross Andru, Gil Kane e Dick Giordano. Essa primeira versão do esquadrão não foi publicada no Brasil. Já a segunda versão, lançada como revista mensal nos Estados Unidos, foi um grande sucesso por aqui. As histórias eram uma sequência das aventuras que foram vendidas com os cartuchos, mas traziam diversos novos personagens e eram muito mais inventivas. Nessa segunda encarnação do Esquadrão, os principais desenhistas foram José Luis Garcia Lopes e Eduardo Barreto. Foram 20 edições de 1984 a 1985. Enquanto a primeira versão do Esquadrão Atari trazia apenas humanos de diferentes nações, a segunda era composta por vários aliens. Era um grupo muito mais interessante que o primeiro. Ambos os grupos eram liderados por Martin Champion. Na segunda versão do grupo, os destaques eram Tormenta, o filho de Champion, Dart, uma guerreira, filha de 2 membros do primeiro esquadrão, Morphia, uma empata insectoide, e Bebê, um alien que, apesar de jovem e infantil, era gigante e super forte. A revista Atari Force 1 foi publicada no Brasil em Heróis em Ação 2 da Abril, em 1984. A coisa mais antiga que eu tenho com o Esquadrão Atari é Super Amigos 9 de 1986. Além dessa, eu tenho só mais 3 histórias com o grupo, que saíram em Super Amigos 13, 14 e 16. Essas histórias eram bem legais. É uma pena que hoje, para reler essas histórias, assim como as dos Micronautas ou as do ROM, é preciso comprar material antigo porque dificilmente elas serão republicadas. Isso acrescenta um tom ainda mais nostálgico a essas histórias que ficaram presas àquele momento no tempo, os anos 80, dos formatinhos, de uma era pré-internet, em que a gente não sabia muito sobre o que era publicado, a não ser o que nos informavam na seção de cartas. Por hoje é só, não esquece, curte o vídeo, se inscreve no canal do YouTube e pede para receber todas as notificações. Nas próximas semanas, semana que vem a HQ que eu lia e o filme que eu vi, Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado. Na semana seguinte, Formações Vingadores da Costa Oeste. E na outra semana, mais curiosidades no Tudo que você precisa saber. Até lá!